Ok, vamos avançar aqui para o exercício número 3, que diz o seguinte. Construa as sombras produzidas sobre os planos de projeção de um quadrado definido pelos pontos A, 0, 3,5, 1,5, B, 0, 3,5, 5,5, C, 4, 3,5, 5,5 e D, 4, 3,5, 1,5. A direção luminosa também é a convencional. Então, começamos por marcar o eixo X, não é? Conforme nós temos feito, vamos representar o eixo X desta forma, assim. Ops, ligeiramente acima, acho que aqui já é possível, desta forma. E vamos colocar aqui X. A seguir, obviamente vai ter tirado a régua, mais paciência. Vamos marcar aqui ponto que vamos usar para servir vamos fazer essa linha de referência. Vamos marcar aqui o ponto 0. Então, conforme está ali escrito no exercício, nós sabemos que o ponto A tem 3,5 cm de afastamento. Vamos marcar aqui assim, 3,5 cm. E tem 1,5 cm de cota. 1,5 cm aqui é assim. Então vamos marcar aqui, ou vamos anunciar A1 e aqui A2. O ponto B também tem 0 de abscissa, 3,5 cm de afastamento. Nesse caso vai coincidir aqui com o ponto A1. E vamos marcar a seguir o ponto B2, que tem 5,5 cm de cota, ou seja, vamos marcar aqui nessa linha de referência 5,5 e vamos chamar de B2. A seguir, o ponto C tem 4 cm de abscissa, então vamos marcar aqui a parte do ponto 0 para a nossa direita. Vou marcar isto e vamos fazer algo desta forma, que é assim. Ops, vamos marcar isto aqui assim. Vamos para cá e fazer uma linha reta. Ok? E já dissemos que mede 3,5 cm de afastamento. 3,5 cm e 5,5 cm de cota. Então, 5,5 cm está por cima desta reta que vamos chamar de C2. Aqui vamos chamar de C1. E por fim vamos marcar o ponto D. 4 de abscissa está nessa linha de chamada. 3,5 cm vai coincidir aqui com o ponto C e 1,5 de afastamento de cota, aliás, não afastamento. Vamos marcar aqui este ponto, que será o nosso D2. E a seguir, com régua esquadro, vamos carregar aqui esta figura desta forma, ok? É assim. Ok? Até aqui quero acreditar que é fácil, não é? A seguir, apagamos os excessos, não é? Os pontos não vamos utilizar para nada, é importante. E aqui, meus senhores, faltam os excessos também. E aqui, bem, conforme eu disse, antes mesmo de começar a fazer o exercício, é importante estudar o mesmo, ou seja, a sombra do ponto A aparecerá embaixo, a sombra do ponto B aparecerá em cima, não é? Porque o B tem maior cota em relação ao afastamento. A sombra do C vai aparecer em cima e D vai aparecer embaixo, ou seja, A embaixo, B em cima. Então, como A está embaixo, já precisamos das virtuais ou do ponto A ou do ponto B, ok? O ponto C vai aparecer em cima, então para unir B e C não precisamos das virtuais, não é? Mas para unir C e D precisamos das virtuais, por quê? Porque C está em cima, acima do eixo X, aliás, e D sai abaixo do eixo X, ok? Então, aqui já torna-se necessário usar as virtuais, ok? Mas podemos usar as virtuais de todos os pontos, mas nesse então é necessário. Então, vamos avançar com o ponto A.
Antes, aliás, vamos escolher este ponto. Vamos marcar aqui 45 graus, não é? Com o transferidor alinhado da forma 0, 0, 45. Vamos marcar aqui 45 graus. Aqui também vamos fazer isso com o transferidor 0, 0 alinhado. Marcar também aqui 45 graus. Depois, com régua esquadro, vamos aqui marcar estes dois pontos, ou seja, vamos fazer algo aqui assim. Ok, vamos para cá, faço uma linha reta, vou para cá, vamos para cá aqui assim, bem alinhado, atenção, não devemos despachar, bem alinhado, que é assim, e vamos para cá, marcar também 45 graus, desta forma. Então, vamos começar por fazer a sombra do ponto A. Essa linha vai aparecer abaixo do eixo X, então eu aqui prefiro fazer a virtual entre a virtual do ponto A e do ponto B. Farei logo a virtual do ponto A. Então, vamos aqui com régua esquadro, usar esta linha, vamos fazer isto, tocou o eixo X, podemos até prolongar porque será o mesmo ponto que vamos usar para fazer o ponto B. E aqui também depois vamos também com régua esquadro fazer ali o ponto do ponto A, desta forma que é assim. Fazer isto. Então vamos aqui prolongar, acho que não há necessidade. Vamos aqui a seguir. Com régua esquadro venho para cá. Faço isto, não é? E já sei que aqui será o meu AS1 e aqui será o meu AS2. Aqui será o meu AS2 e aqui AS1. Tudo isto aqui será 1, tudo isto aqui será 2. Aqui será o meu AV1 e aqui será o meu AV2. Então, vou utilizar este marcador para indicar que aqui será a sombra do meu ponto A. Aqui vamos fazer a sombra do ponto P. Já fiz esta linha reta, então vamos fazer apenas a projeção frontal aqui. Então vamos ter em conta essa referência também, idem. Vou até o ponto B, não é, que vai coincidir aqui com o ponto D, não é? E vamos prolongar para baixo. Para baixo não, vamos prolongar até tocar o eixo X, porque sabemos que a sombra do ponto B aparecerá em cima, não é? Então, B vem aqui onde tocou o eixo X, vai para cima, ou seja, estará aqui assim. Vou até este ponto e faço uma linha reta. Yes. Está? Significa que aqui será basicamente o nosso BS2 e AV1 vai coincidir com BS1. Bem, não marquei as virtuais porque pronto, já temos apenas um ponto. Então, temos aqui o BS2. Então, vamos aqui em partes ou indiretamente a explicação. Como podem perceber, a sombra está em baixo e B está em cima, não é isso? Então, o que acontece, o que vai acontecer aqui é que temos que unir o ponto A ao ponto B, mas não podemos unir diretamente. Então, temos que usar as virtuais ou do ponto A ou do ponto B. Por uma questão de opção própria, eu apenas coloquei a virtual do ponto A. Então, eu aqui devo unir BS2 com AV2, que está aqui por acaso nessa linha reta. Então, é fácil analisar que o cruzamento acontecerá aqui. Vamos perceber, senhores? Repetindo, quero unir A e B. Vou aqui praticamente usar a virtual do ponto A. Podia usar a virtual do A, mas nesse caso, como não fiz, apenas a virtual do ponto B, fiz a virtual do ponto A. Vou unir BS2 com AV2. Então, o cruzamento irá acontecer aqui. Estamos juntos? Então, com a régua,
o esquadro. Podemos aqui carregar até. Por ser uma linha reta, já tem aqui esta linha. Então vamos fazer algo aqui assim. Fazer isto. Não é? Tocou o eixo X. E vamos unir também daqui este ponto até aqui. Ok? Vamos carregar aqui assim. Ups, é mais fácil usar a régua. Vamos fazer algo aqui assim. Então, neste intervalo não podemos carregar, temos que colocar ponteado porque está sobreposto ao exercício. Vamos colocar aqui ponteado. Acho que não cabem muitos pontos, mas é fácil de observar. Perceberam todos? Espero eu que sim. Então vamos avançar para a sombra do ponto C. Então vamos avançar também lá para cima. Fazer isto. 45 graus. Já sabemos que a sombra do ponto C aparecerá em cima, porque a cota é maior do que em relação ao afastamento. Então vamos fazer algo desta forma aqui assim. Ups. E depois, com régua e esquadro, vamos fazer uma paralela a esta. Aqui é assim. Para cima. Bem, não precisamos das virtuais novamente, então aqui será o meu CS1 e aqui será o meu CS2, ok? Aliás, precisamos das virtuais sim, por quê? Porque vou unir o ponto C ao ponto D, e tanto para unir o ponto C ao ponto D, como estão em planos diferentes, vamos usar das virtuais, então. Aqui eu estava equivocado, podíamos fazer a virtual do ponto D, mas por enquanto vamos fazer usando a virtual do ponto C, ok? Vamos fazer isto. Então aqui será CV1 e aqui será CV2, ok? Então, B e C encontram-se na mesma projeção frontal, então para unir não precisa das virtuais, basta que eu faça uma linha reta. Então, conforme vocês já sabem, não é? Aqui será ponteado, não é? E aqui será uma linha reta até o CS2. Então, falta apenas fazer a projeção do ponto D, ok? Então, temos aqui o ponto D que já foi feito praticamente. Já temos aqui a mesma linha reta por causa do ponto C e aqui também, não é? Então, falamos apenas prolongar esta linha reta porque a sombra do ponto D aparecerá embaixo, aqui assim, não é? E com régua esquadro fazer uma referência simétrica igual a esta. Faço algo aqui assim. Ok? Ponto que tocou. Nem precisamos. Então aqui vou colocar DS2 e aqui será o meu DS1. Então a soma do ponto D aparecerá desta forma. Então, conforme fizemos anteriormente com o A e o B, podem perceber que C está na projeção frontal e D está na projeção horizontal. Então temos que unir C e D, mas estão em planos diferentes. Então como é que vamos fazer isto? Temos que unir, nesse caso, a virtude do ponto C ao ponto D. Vamos usar praticamente unir D S1 com CV1. Ok? Se tivéssemos feito a virtual do ponto D, era só unir conforme neste caso estaria mais ou menos aqui assim, não é? Era só unir este ponto, que seria o DV2, unir ao CS2. Mas como temos a virtual do ponto C, vamos unir este ponto até este. E como temos uma linha reta, é fácil ver o cruzamento acontecerá aqui. Não é isto? Então, com o nosso marcador aqui, também fica ligeiramente fácil ver isso, porque é uma questão de apenas carregar desta forma. Faço isto. Não é? E depois vou fazer algo assim. Então, para finalizar aqui a parte das sombras, não é? É fácil unir o ponto A ao ponto D. Como estão ambos na projeção horizontal, é uma questão de apenas unir. Não precisamos ter muitas cerimônias. Ok? E desta forma que aparece aqui a sombra. Após fazer aqui o exercício, nós vamos praticamente fazer para essa direção luminosa convencional, ok? Então, com régua e esquadro, vamos colocar nesta posição, que é assim, não é? E vamos aqui colocar o tracejado desta forma. Ok?
ok? Vou colocar o modo Fast porque acredito que vocês já sabem como se faz isto, ok? Então vamos. Esteve aqui atento à explicação, percebeu que eu por pouco falhava e colocava aqui o tracejado numa direção errada, não é assim? Então muita atenção, estamos juntos? Então vamos avançar para o quarto e último exercício de hoje. Ok, vamos avançar para o quarto e último exercício do vídeo e diz: construa as sombras produzidas sobre os planos de projeção por um triângulo de frente, sabendo o plano de frente π tem 3 cm. A0, a distância de A0 até B0 é 3 cm, ou seja, tem uma separação de 3 cm no eixo X. E de A0 até o ponto C, também a linha de chamada difere 1,5 cm, ok? O ponto A tem 4 cm de cota, o ponto B tem 5 cm de cota e o ponto C tem 1 cm de cota, tá? Então, vamos aqui avançar. Então, o primeiro passo é representar o eixo X, não é? Aqui é assim. Representar o eixo X, aqui é assim. Então, faço novamente isto, eixo X, e começo por colocar a linha de chamada, não é? Fica ligeiramente fácil assim. Então, a linha de chamada, desta forma, faço isto, e aqui será o meu ponto zero, podemos assim dizer. Então, eu vou colocar as distâncias que eles já disseram, ou seja, posso iniciar por colocar aqui o ponto A, não é? Eles disseram que, basicamente, o plano, aliás, desculpa, antes disso, disseram que é de frente. Então, se é de frente, é uma questão de medirmos daqui do eixo X para baixo, exatamente 3 centímetros, não é? Que será o nosso plano π. 1, 2, 3. Então, faço algo aqui assim. E conforme já vimos anteriormente, no vídeo também que fala sobre planos, devemos colocar a traço ponto, ok? E colocarei aqui praticamente HP, entre parênteses. Então, eu já sei que aqui será o meu ponto. Posso apagar até esta linha, né? Não vou utilizar tanto. Vou colocar aqui A1 e diz que o A2 tem 4 de cota, então meço do eixo para cima 4 centímetros. Aqui colocarei A2. A seguir diz que a separação de A até B é de 3 centímetros, então meço daqui desta linha, praticamente meço 3 centímetros, não é? Aqui assim, 1, 2, 3, dessa vez medi por aqui, podia medir aqui, não é praticamente a mesma coisa, não é? E já sabemos que o ponto B tem 5 centímetros de cota, então meço daqui para cima 5 centímetros, aqui assim, aqui será B2, já sei que aqui será o B1, e diz ainda que o ponto C dista do ponto A, a linha de chamada neste caso 1,5 centímetros, não é? Então meço daqui para lá 1,5 centímetros, está exatamente no meio, quero assim acreditar, faço uma linha reta, aqui eu sei que será o meu C1, e diz que o ponto C tem 1 centímetro de cota, então teremos algo que é assim, C2. Então a seguir é uma questão de unir aqui desta forma, que é assim, está? Faço esta união, ok? Desta forma. E apago os excessos, que é assim. Posso também reduzir aqui o plano porque eu não vou usar todo ele, ok? Então, antes de começar a representar, vamos aqui estudar o exercício, ou seja, a sombra do ponto A, porque ele tem maior cota, aparecerá em cima. A sombra do ponto B, como ele tem maior cota, aparecerá em cima.
e a sombra do ponto C aparecerá onde? Embaixo. Significa que AB em cima e C embaixo. Então aqui nós temos que ser ligeiramente inteligentes. Inteligentes em que sentido? Entre a virtual do ponto A, B e C, basta que nós façamos a virtual do ponto C, porque eu vou unir C com o ponto A, C com o ponto B, é suficiente. Então vamos fazer apenas a virtual do ponto C, ok? Então vamos aqui em partes, vamos usar essas mesmas linhas retas, não é? Ou seja, faria basicamente uma paralela a esta, não é? Aqui assim, que vai A1, faço desta forma, que é assim. Ops, tinha que ser com 70, alguma coisa falhei. Algo que é assim. Também por cima desta linha reta, ok? Foi uma falha minha, esta é a primeira linha. A borracha está para isso. E basicamente aqui, neste ponto, desculpa, falta os restantes pontos. Desta forma, faço algo aqui assim, carrego o esquadro. Desta forma, aqui assim. Vou para cá, ops. Para cá. Vou até o ponto A. Faço uma linha reta. E já sei que aqui será basicamente o meu AS1 e aqui será o meu AS2. A seguir farei a soma do ponto B. Novamente carrego o esquadro com esta linha reta, essa referência. Vou até o ponto B, faço isto. Uso essa mesma linha, que é assim. Referência, atenção. Vou até o ponto B, faço isto e carrego o esquadro, faço uma linha paralela a essa linha de referência, chamada linha de referência, que é assim. Então aqui será o BS2 e aqui será o meu BS1. De princípio, até esses pontos nem são necessários assentar no aumentão. Se eu já tenho aqui a sombra do ponto A, tenho aqui a sombra do ponto B, basta que eu apenas faça ou efetue aqui a união, desta forma. Estamos juntos? E a seguir vou fazer a sombra do ponto C, conforme eu já falei. Só por observar o valor do afastamento e a cota, eu já sei que a sombra do ponto C aparecerá embaixo, não é? Então, vamos usar esta linha de referência, que é assim, a parte do ponto C. Faço uma linha desta forma, vou até o ponto C, aqui assim, vou até aqui o ponto C, faço uma linha que praticamente vai para baixo, aqui. Espero prolongar esta linha reta antes, não é? Eu vou precisar. Então, vou até aqui. A partir deste ponto, desta forma. Vou aqui onde tocou o eixo X, desta forma também. E aqui será o meu CS2 e aqui será o meu CS1. Aqui será o meu CV1 e aqui será o meu CV2. Então eu já sei que a sombra do ponto C será neste ponto, ok? Ok, então vamos aqui à união. Eu já sei que tenho que unir o ponto A ao ponto C, o ponto B ao ponto C. Mas como estão em projeções contrárias, temos que usar as virtuais, ou seja, tenho que unir AS2 com CV2, ou seja, farei aqui, por exemplo, um traço fino só para demonstrar, aqui assim, não é? Então, cruzar um ponto, podemos assim dizer, será ou vai acontecer aqui, não é isto? Neste ponto. Então, aqui também com a régua ou o esquadro, vou apenas carregar desta forma, aqui assim, e depois desvio para cá, que é assim, ok? E
devo unir o ponto C ao ponto B. Estão em posições contrárias, então também vou usar a virtual deste ponto, ou seja, vou unir BS2 com CV2, ou seja, farei algo aqui assim. Ok? Então o cruzamento acontecerá neste ponto, ou seja, novamente aqui com a régua, se for a fazer o desvio, faço algo que é assim, depois vou para cá. E assim terminou o nosso... Aliás, não terminou não. Temos que fazer o tracejado, conforme vocês já sabem, paralela à direção luminosa convencional, paralela à direção luminosa convencional. Ou seja, com régua e esquadro, vou colocar aqui a régua nesta posição, no lugar que eu consigo observar, que eu estou a visualizar, e faço algo aqui assim. Novamente, senhores, como vocês já sabem, farei aqui em modo Fast. Ok, turma, então já está feito aqui a sombra do número 3, número 4. Por hoje é tudo, ficamos por aqui e peço que inscrevam-se novamente no canal, deem like, comentem, digam o que gostariam de ver, o que está bom, o que está mal, para que assim melhoremos todos juntos, ok? Então, aguardo as vossas inscrições, subscrições e também os vossos comentários, os vossos likes, ok? Tchau, tchau e até a próxima.